Bom dia, eu vou falar sobre a biografia de Giotto de Bondone. Ele nasceu em 1267 em Colle di Vispiano, uma aldeia da região de Mugello, na Itália, ao nordeste da Florença. Segundo a lenda, seu pai, Bondone, era dono de uma pequena propriedade rural no vilarejo e criou o menino para pastorear suas ovelhas pelas colinas da redondeza. Ele foi descoberto por Ghiberti, no século XV. Ghiberti conta que o jovem Giotto estava sentado num campo com seus rebanhos desenhando uma ovelha com carvão numa rocha. Ele ficou tão impressionado que o acompanhou de volta para a casa do seu pai para pedir a permissão para levá-lo como aluno. Seu pai era muito pobre, então aceitou, enviando Giotto para a oficina de Cimabue. Giotto se tornou aprendiz de Cimabue ainda muito jovem e provavelmente se transferiu para a oficina florentina de artista no final da década de 1200. Cimabue trabalhara em Roma em 1272, observando atentamente a escultura clássica, assim como a pintura mural do cristianismo primitivo, que na época estava sendo recuperada e restaurada pelo pintor Cavallini. Em seu retorno à Florença, muitos anos depois, passou a trabalhar com o naturalismo que interessou profundamente ao jovem aprendiz, formando a base de seu próprio estilo revolucionário. O aprendizado de Giotto com Cimabue durou até cerca de 1280, quando o mestre foi chamado a Assis para trabalhar na Basílica de São Francisco. Ao longo do tempo, Giotto teve muitas ocupações, como os trabalhos em Assis, a Capela Arena, as nomeações de prestígio, como ele foi nomeado de diretor de trabalhos da Catedral, também foi feito governador dos trabalhos da Comuna. O campanário da Catedral de Florença foi o último trabalho de Giotto. O mesmo morreu na Florença em 8 de janeiro de 1337. A característica principal do seu trabalho é a identificação da figura dos santos como seres humanos de aparência comum. Esses santos, com a humanizado, eram os mais importantes das cenas que pintavam, ocupando sempre a posição de destaque na pintura. Assim, a pintura de Giotto vem ao encontro de uma visão humanista do mundo que foi cada vez mais se firmando até o Renascimento. Adotou a linguagem visual dos escultores, procurando obter volume e altura realistas nas figuras em suas obras. Comparando suas obras com as do seu mestre, elas são muito mais naturalistas, sendo Giotto o pioneiro na introdução do espaço tridimensional na pintura europeia. A maior habilidade de Giotto está em unir um senso de realidade e grande semelhança com o mundo visível. Suas pinturas foram voltadas mais para o estilo gótico, devido ao seu alto grau de inovação. Foi também considerado por Giovanni o precursor da pintura renascentista e também nomeado como principal elo entre a pintura medieval e bizantina. A arte gótica tinha um ar mais sombrio e emotivo, onde foi destacada principalmente na França e na Inglaterra, sendo considerada extremamente natural. Foi praticada principalmente em afrescos, painéis e iluminuras de vitrais. Tinha principalmente um fim religioso. Foram também consideradas uma coisa didática para as pessoas analfabetas, onde deixou o cristianismo mais visível. Preservaram a tradição bizantina, mas também criaram figuras persuasivas. A Lamentação de Cristo é uma obra de Giotto de Bondone de 1303 d.C., que representa uma transição entre o estilo gótico e o renascimento italiano, e provocou grande alvoroço na época quando criou a ilusão da perspectiva e volume nas obras que desenvolveu. Além disso, trouxe para os trabalhos a questão humana. Nas obras de Giotto, as pessoas comuns aparecem como seres participantes dos acontecimentos e não apenas como meros espectadores. A outra obra é O Beijo de Judas, que é um afresco pintado cerca de 1304 a 1306 por Giotto de Bondone, mestre italiano desde o início do Renascimento, que faz parte do conjunto de afrescos da Capella degli Scrovegni, em Pádua, na Itália. Este afresco está incluído na história da Paixão de Jesus. Embora a iconografia não seja tradicional, Giotto renovou profundamente o conteúdo, criando uma cena de tensão psicológica e dramática extraordinária. A Capella degli Scrovegni, também conhecida como Capella Arena, por ter sido construída em uma área comprada por Enrico Scrovegni, que era um local de anfiteatro romano, onde ocorriam procissões ao ar livre e representações sagradas da Anunciação. É uma igreja em Pádua, na região de Veneto, na Itália. Ela ocorre em um ciclo de afrescos de Giotto, executados em 1304 a 1306, que é uma das mais importantes obras-primas da arte ocidental. A igreja foi dedicada a Santa Maria della Carità na Anunciação, em 1303.
O campanário de Giotto é uma torre campanária de Santa Maria del Fiore, Catedral de Florença, desenhada por Giotto no século XIV, onde possui 7 sinos e se encontra na Praça do Domo. Em 1334, Giotto de Boni sucedeu a Adolfo de Cambio um cargo de enfrenteiro e decidiu imediatamente a construção do primeiro andar da torre.